Isso que vocês estão vendo aqui, pessoal, é uma pedra renal. Uma não, né? É um conjunto de pedras que eu expeli aqui de mais ou menos 1 centímetro, esse agrupamento que se formou, né? Eu queria falar a respeito dos desdobramentos espirituais de expelir uma pedra renal. Isso aí, pessoal, só para vocês saberem contextualizar, eu já sofro há anos já dessa situação porque eu tenho um rim em ferradura. Em vez de ser um rim separado do outro, eles são unidos na parte inferior. Então é uma anomalia diferente, né? Ele então tem mais cavidades do que o normal e ele também filtra mais devagar a urina. Então o que, que acontece? Os sedimentos ali, no meu caso é o mais comum, que é de oxalato de cálcio, que forma as pedrinhas, eles se tornam muito maiores, de modo que eu tenho que tomar muito mais água, né? Talvez tomar aquele magnésio que o pessoal orienta por aí, enfim, tem que ter um tratamento muito maior do que o que eu vinha tendo. Então eu acabei tendo que passar por 3 cirurgias até aprender isso, né? E uma delas até nem conseguiu alcançar as pedrinhas. E a última pocou, pessoal. Estourou, né? Pocou é coisa de capixaba, tá, pessoal? Estourou a pedrinha, mas ficaram vários sedimentos. E esses sedimentos foram se acumulando no ureter. O ureter é aquele canalzinho que leva da uretra para a bexiga. Ele é bem fininho. E aí as pedrinhas se acumularam ali no ureter e foram se acumulando então na entrada dele. Às vezes pode inflamar, ou inflamando ou não, pode entupir, e aí incha o rim, aí tem que fazer. Aí dá aquela dor miserável, que eu já conheço já de várias vezes, que dizem que é comparável à dor de parto, né? E tem que ir correndo lá para tomar morfina no hospital, porque aquela dor é insuportável. E aí tem que fazer o procedimento cirúrgico para tirar, né, quando é o caso. Normalmente quando a pedra é muito grande assim, passou de 5 milímetros, 6, quando chega em 1 centímetro e meio, já é muito difícil sair sozinho, pessoal, expelir, por causa da largura do ureter, né? E no entanto saiu. Agora, o curioso aqui é que Deus às vezes dá umas graças assim, pessoal, pra gente, e é aqui onde eu queria chegar com essa conversa, porque nesse meio tempo eu também estava com Covid, então eu estava na iminência de ser internado lá no hospital, sabendo que eu estava com Covid e ainda tendo que ser internado por conta disso aí, para ter que passar pelo procedimento cirúrgico de novo. Falei, ai meu Deus. Aí fui rezar. Falei com Deus e falei mesmo de coração, assim, né, com a fé que eu consegui ter no momento, mas falei assim, até com bom humor, né? Eu falei, Senhor, lembrando daquela passagem, né, de que a fé move montanhas. E a minha fé não tem como mover montanhas, Senhor, mas pelo menos eu acho que não tem nem como mover essa pedrinha de 1 centímetro. Mas se o Senhor puder me dar essa graça, né, de pelo menos de ter uma fé digna de mover uma pedrinha de 1 centímetro, eu já ficaria muito feliz aqui de não ter que ser internado por conta disso. E aí poder me tratar da Covid em casa mesmo, pronto. E aí, pessoal, qual não foi a alegria de, na hora que eu tava, então, urinando, mas eu normalmente urino no vaso mesmo, né? Só que eu fui no banho dessa vez, porque eu esqueci. Aí deu até pra pegar a pedrinha, então, por conta disso. E aí fui urinar e saiu a pedrinha, essa pedrinha grande, pessoal. Na verdade é um conjunto de várias pedrinhas que estavam unidas ali, né? E saiu de uma vez, eu senti uma dor forte quando eu olhei no chão. Tava um negócio enorme, até com um pouco de sangue, assim. E aí eu fiquei bobo com isso, né? Porque pra mim isso foi uma graça divina. Isso aí, pessoal, outros poderiam dizer, não, isso aí acontece. Tá, sim, mas a grande questão é você ter, lembrando aqui de Ricardo de São Vito, pessoal, ele falava a respeito da leitura das escrituras, mas a gente aplica para tudo na nossa vida. Ele falava que o cristão que ele tem olhos de pomba, ou seja, os olhos do espírito, ele enxerga o que outros não enxergam. Então, às vezes, pode ser uma simples coisa natural para algumas pessoas, para mim foi uma graça divina concedida, né? Por quê? Porque interiormente Deus me mostra, olha, pronto, tá aqui, né? Eu fiz do jeito mais complicado, em vez de eu fazer tirando pedacinho por pedacinho para você nem perceber. Isso é uma coisa curiosa, né? É como se Deus dissesse, olha, eu fiz logo do jeito mais escandaloso, mais difícil, para você ver que eu posso tudo, né? Nem fiz de maneira imperceptível. E essa é uma curiosidade, né? Deus, ele muitas vezes, pessoal, ele faz muitas coisas por sua tamanha humildade que a gente nem percebe. E ele faz mesmo, sem ser percebido. Tantas coisas que só serão percebidas no fim dos tempos, onde tudo será trazido à luz, né, pessoal? Todas as coisas ruins que fizemos, todas as chances que Deus nos deu, todas as graças, das menores, as maiores que ele concedeu a cada um de nós, de todas as pessoas, de todos os tempos, tudo virá à tona para todos nós. Mas Deus, por sua humildade, deixa ainda muitas coisas ocultas por enquanto, né? Mas em outros momentos, ele sim quer mostrar o seu poder. Por quê? Não por algum tipo de vaidade, óbvio que não, mas para despertar o nosso amor e a nossa fé. É aí que eu queria chegar. Com relação a isso, pessoal, como não amar um Deus que cuida da gente assim, né? Lembrando que muitas vezes Deus não concede aquela graça que a gente está querendo, está pedindo, né? Simplesmente não concede.
Por quê? Porque às vezes ele quer nos chamar para a vida eterna logo. Às vezes ele nos quer sofrendo um pouquinho mais de tempo, oferecendo sacrifícios de amor a ele, suportando mais alguma coisa, padecendo alguma coisa, né? Porque aquele que... O verdadeiro amor, né, pessoal, é justamente padecer alguma coisa pelo objeto do nosso amor, né? Assim como ele padeceu por nós na cruz. Então, às vezes, não concede por essa razão, pela nossa conversão também. E às vezes ele concede pelas mesmas razões. Então a pedagogia divina vai em diversas direções, isso é que é o barato, né? E às vezes quando ele concede uma graça dessa, é pra quê? Pra gente falar, puxa vida, né? Olha com quanto carinho que Deus cuida de uma coisa que, em tese, ele nem deveria se interessar por isso, mas pra ele, pra mim é tão importante, era uma luta tão sofrida que pra ele, né? Não significa que eu não possa vir a ter mais, que eu não possa vir a ser internado, mas já valeu essa... já entendi com a graça de Deus e causou o efeito que tinha que causar. Muito mais do que uma pedra que saiu, eu não me importo se vem a outra. Muito mais do que isso, Deus mostrou o carinho dele. Isso é a grande questão, né? Mais uma vez, para entrar pro histórico, para entrar pra história de amor que a gente vai construindo com Deus e Ele com a gente, né? Isso é mó barato, pessoal. Assim como alguns consolos interiores. Não que a gente deva viver disso, pessoal. Mas as pessoas que são mais iniciantes na fé, elas precisam de ir construindo essa história de amor com Deus para depois encararem lá na frente as situações em que elas têm que ter uma demonstração de amor quando Deus não parece muitas vezes se fazer presente para nos provar, né? Então a gente vai entendendo aí essas coisas. Mas eu queria chegar nisso. E então, além dessa questão do amor, a fé, né, pessoal? Porque do mesmo jeito que quem pode o mais, pode o menos, do mesmo modo também, nessas coisas pequenas assim, para Deus não tem diferença entre uma pedrinha e um pedregulho, né, e uma montanha. Então, se ele pode fazer isso, ele pode fazer muito mais, pessoal. Seja por mim, seja por qualquer um de vocês, por qualquer um de nós, né? Seja nisso, seja num luto, seja realmente numa situação do corpo, né, uma doença mais grave, seja na preparação para a morte, seja na dificuldade diante dos tempos difíceis que virão, das perseguições e tudo mais, das injustiças da vida, dificuldades financeiras com a família, enfim, ele pode tudo. Né? E ele vai mostrando isso nas pequenas coisas de modo a fazer nossa fé se engrandecer, né? Na medida que a gente vai sabendo olhar essas coisas, enxergar com essa docilidade interior que o Ricardo de São Vitor chamava de olhos de pomba. Né? Deus seja louvado.